Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem do que quiserem, importante é vocês estarem me chamando. Natal, desejando primeiramente a todos vocês um feliz Natal, que não seja um Natal tão feliz quanto foi o meu, né? Que eu tive que aguentar o meu cunhado falando do Flamengo o tempo inteirinho e o outro cunhado falando do Corinthians e de repente começa uma discussão e já não sei mais o que é Natal, ou se é futebol, ou se é outra coisa, e vem a tua tia avó querendo dançar uma lambada quando toca o João Mineiro e Marciano e você tenta dançar com ela e você não sabe se vai para lá ou vai para cá, aquela bagunça, e todo mundo vai e enche o goró de birita, e no outro dia acorda todo mundo tomando aquela aguinha, aquele suquinho. Não vou contar um negócio, viu? A coisa é feia. Mas enfim, vindo aqui para vocês num dia 25 de dezembro de 2019, porque eu fiquei assustado, fiquei bastante assustado. Aliás, é difícil alguma coisa me assustar, né? Como eu já disse a vocês, susto para mim é trombar com a minha sogra de camisola às 3 horas da manhã, com os cabelos para cima, indo pro banheiro. Isso para mim foi um susto que eu jamais vou me recuperar desse Natal. Mas ainda existe sim na internet algumas coisas que me assustam, como por exemplo a carta psicografada, que se vocês não viram, vai estar o link aí para vocês na descrição da carta do pai da Suzane Richthofen, aonde para o espírito em si você enxerga nas entrelinhas. Às vezes o perdão em si, que é o que ele pede à filha, ou peça que ela consiga nesta vida fazer algo que retrate o que aconteceu num passado nublado por drogas, num passado nublado pela juventude, num passado nublado por orientações, não desmerecendo o fato em si, do fato ocorrido que chocou todo o Brasil, muito pelo contrário. É um fato bastante complicado, dos mais complicados possíveis, e dou toda razão aos internautas. Mas não dou razão aos internautas nos comentários que eu vi, nos comentários que eu analisei. E a vertente, gente, é que a menina está condenada pelo resto da vida. E algo que me chamou a atenção, a certeza das pessoas sobre a sua psicopatia. A gente, para entender, gente, essa situação, nós temos que pegar lá atrás, pegar o que as drogas fazem com as pessoas e considerar uma pessoa psicopata em si. Existe uma série de estudos que não colocam o fato em si dela ser uma pessoa que vá causar danos físicos em si. Várias pessoas que vocês convivem são sociopatas ou psicopatas, de um modo ou de outro. O que você está querendo falar para nós, Neto? Estou querendo falar para vocês, gente, que as coisas não são tão simples como vocês pensam. Qual a diferença na cabeça de vocês de matar os pais, ou a pessoa que mata o pai de família, que tem 2 filhos para criar, uma esposa para sustentar, que acorda às 6 horas da manhã, vai até às 9 horas, 10 horas da noite numa lanchonete, fritando hambúrguer, suando de lá para cá, e chega alguém por causa de meros 20, 30 reais, faz aquilo com o moço, dispara uma arma no moço e tira daquelas crianças, tira daquela família todo o sustento e traz todo aquele horror. Qual que é a diferença desses 2 casos? A diferença é que um é filha do outro, um foi criada pelo outro. Que tipo de criação? Nós temos acesso a essas informações? E outra, esses 2 casos, na maioria das vezes, estão interligados. Ambos estão atrás de droga. O caso da Suzane me chamou a atenção bastante nos últimos anos, devido a não ter nenhum problema em relação a ela. Ela não causou problemas, a não ser um ou outro, que é normal, que é de vivência. Ela não teve problemas. Ela poderia simplesmente ter dominado a carceragem com a inteligência e a psicopatia que ela tem, como vocês mesmos disseram, e não fez. E vou falar para vocês mais.
No caso Suzane, por mais que ela tenha premeditado, como dizem, que eu não acredito que nada é feito sozinho, por mais que ela tenha ficado lá e assistido, existiu algo que ninguém viu. O irmão dela também estava na casa. E ela sabia, né, supondo os comentários de vocês, e foi um dos embasamentos que a polícia usou para chegar até os assassinos, que o irmão era uma ponta solta. Um serial killer, psicopata, não pouparia o irmão, porque ela poupa o irmão. Ela poupa o irmão mesmo correndo o risco de acontecer o que aconteceu. E uma das principais testemunhas de acusação foi o irmão, o próprio irmão que estava dentro da casa, e ela sabia disso. Então ela arrisca sim deixar o irmão ali, ele não sofrer nada nessa tramóia toda que foi feita, né, há anos atrás. Só que a internet e o ser humano condenou. Ela não tem direito à vida, tem que ficar presa a vida inteira e vão cuspir nela e etc e tal. Está condenada pelo meio da internet e mais, taxada de psicopata. Basicamente, poderia até concordar com vocês, mas eu sei que vários de vocês que estão me assistindo aí, não todos, graças a Deus, tiveram problemas ou têm problemas com filhos com drogas, com parentes com drogas, e sabe como que a coisa funciona. Então nós vamos ter que condenar todo assassinato com prisão perpétua, sem atenuantes, porque não há diferença nenhuma em matar o pai e a mãe e matar um pai de família ou uma mãe de família e tirá-la do seu meio. Muito pelo contrário, é muito mais cruel. Aliás, a crueldade nesses casos é difícil de você não enxergar. Dá para nós enxergarmos o que vem posteriormente ao fato. O arrependimento em si não é falado, ele é promulgado. E durante o tempo essa menina promulgou o arrependimento. Muita gente quer a pena de morte para ela, gente. Pelo que eu vi nos comentários, os comentários estão aí, a maioria dos comentários são esses. Pena de morte a menina, cadeia perpétua nela, jamais vai ser perdoada, e muita gente mandando ela para o inferno. Gente, é pior sofrimento de que você acordar todo dia vivo e ir dormir todo dia remoendo um fato do passado, aonde você sabe que se não tivesse cometido ele, tudo teria sido diferente na tua vida, que você era jovem, que você não tinha a experiência que você tem, que você adquire com o tempo. Todos nós erramos, lógico, em pequenos termos, né? Basicamente, muito menos, né? Mas durante a vida a gente adquire várias experiências e a gente olha para trás e nos perguntamos: por que fizemos aquilo? E o caso da Suzane é muito pior. Olha para trás, vê muita droga, vê muita indisciplina, vê muita coisa ali errada numa juventude muito transviada, que era uma juventude transviada da época. E o que eu posso falar para vocês, e como eu sempre falo, eu não posso simplesmente olhar para a cara da pessoa e eu não vejo arrependimento. Eu não vejo nada na cara dos outros, a não ser maquiagem, batom, risos, caretas e etc. Isso não existe, ninguém vê nada na cara de ninguém. O que a gente vê são as ações durante o tempo. A gente não é o que a gente pensa que é, a gente não é o que a gente fala que é, a gente é aquilo que a gente faz. As ações nossas conotam. Então, basicamente, gente, as ações dela posteriormente ao fato em si, não há julgamento. Foram exemplares. Se ela ficar solta vai fazer isso, isso, isso. Tem um monte de vidente na internet. Então vamos pegar todo mundo agora e vamos falar: você fez isso no passado e você vai fazer o resto da tua vida. Não é assim que funciona pra gente. Eu gostaria que nesse Natal vocês repensassem não esse caso em si, mas todos os casos em si em que há erros que foram consertados,
em que há erros que foram redimidos. E mais uma vez falo para vocês, quem é o errado? Aquele que comete o erro. Mas em cima daquele que comete o erro, você vai cometer um outro, jogando uma pedra na cabeça de uma pessoa. Existiu uma pessoa no passado que disse uma frase interessantíssima, está na Bíblia, né? Atire a primeira pedra aquele que não errou, se eu não me engano, está escrito lá também que iam apedrejar a Maria Madalena até ela passar dessa para melhor, né? E ele tira ela de lá, porque segundo as leis deles lá, os crimes dela eram seríssimos, né? Coisa que eu acho que é uma mentiraiada danada, né? Está escrito desse jeito, que a Bíblia, para mim, ao meu ver, é um livro que deve ser respeitado, é um livro que deve ser muito bem respeitado, mas se continuarem tirando capítulos dele, não vai sobrar mais Bíblia, né? Porque antigamente determinadas religiões falavam que em 2000 ia haver o julgamento final e uns seriam escolhidos, outros não, que é chamado de Apocalipse, né? Não aconteceu, mudaram o discurso. Eu já sabia que não ia acontecer, porque os líderes dessas determinadas religiões estavam fazendo investimentos, né, futuros, ou seja, em 99, 98, eles estavam fazendo investimentos para 2005, 2010, então eu já sabia que isso não ia acontecer. Aí agora estão tirando o Apocalipse, porque o negócio não aconteceu em 2000, né, nós já estamos em 2021, e a bola de fogo não chegou, o mundo não queimou em fogo, e eles estão querendo tirar mais um capítulo da Bíblia. Já não basta já ter tirado toda a liberdade da mulher, né? Porque basicamente na religião a mulher vem tendo voz e liderança agora, né? Nessa década, e muito devagar, porque por trás sempre na religião de uma mulher líder, sempre tem um homem que é líder também, então há uma partilhação, mas você vê que durante a história não há líderes, muito pelo contrário, a subjugação da mulher em si, biblicamente, mas é um livro que deve ser respeitado. Mas é interessante para o homem subjugar a mulher, ter ela no controle, né? Sempre foi. Então há de se questionar, às vezes, a importância religiosa, temporal, deste livro sagrado que deve ser respeitado. Aliás, que não vai existir mais, né? Porque o tanto que eles estão retirando, já tiraram o Apocalipse, tiraram o de Filipe, tiraram um monte que não interessavam para eles, né? Distorceram palavras, enfim, já é um livro hoje sagrado, mais uma vez repito, tem que respeitar, mas já é um livro hoje que está totalmente, foi mudado totalmente ali as palavras. Então, o que eu venho a passar para vocês, que esse sentimento de justiça pelas próprias mãos, justiça do jeito que vocês estão querendo nesse caso, vocês têm que pensar melhor, porque não há muita diferença do jovem drogado que mata o pai de família que trabalha o dia inteiro para jovem drogada que mata os pais. Um problema com os pais por causa de dinheiro. Droga, gente, é droga. Vocês têm que entender isso. Foi feita uma análise psicológica sobre o caso em si, como ela agiu. E na minha opinião, errada. Porque na época em si, basicamente, a ponta solta, quem entregou ali tudo que estava acontecendo foi o irmão. Eles poderiam muito bem ter feito a mesma coisa com o irmão, porque o irmão não estava na casa, né? No caso, ele teria saído para jogar videogame com um amigo, foi dormir na casa de um amigo, mas o que custaria para eles planejarem tudo isso com o irmão embutido na casa também? Então a ponta solta foi o irmão, e ela deixa o irmão vivo, o que prova sim que tem sentimento nela. Então já descaracteriza a psicopatia em geral do jeito que vocês estão colocando, como se fosse uma serial killer. Muito pelo contrário. Não houve agressões. Agora, não demonstrar sentimentos, não ter sentimentos, até onde eu sei, isso não é crime. A pessoa pode se sociabilizar sem sentimentos. A maioria faz isso. Quem é que não casa hoje por interesse? Quem é que não escolhe o namorado hoje, a namorada,
porque os amigos vão achar bonito não pelo que você gosta. Quem é que não anda de acordo com as roupas, com o cabelo, do que os outros acham interessante e você não acha interessante, mas os outros acham o que é bom para você? Isso também é sociopatia. Se ver aos olhos dos outros, se agradar aos olhos dos outros, não ser você. Não ter sentimentos, há uma ambiguidade muito grande para ser estudada. Inclusive o caso da Suzane, ela foi liberada realmente da cadeia e resolveu voltar atrás, depois resolveu sair, justamente porque o processo psicológico dela mudou. Vocês trazem tudo como definitivo e não entenderam a vertente maior do ser humano e da espiritualidade. Nada é fixo, tudo é geral. Então, digo mais uma vez a vocês, a carta em si, eu não vejo ela como sendo pedindo perdão a ela, como sendo pedindo para que todo mundo bajule ela. Eu vejo o pai tentando evitar maiores catástrofes, porque ódio gera ódio. E a espiritualidade trabalha com amor cobrindo o ódio. Jamais vão trabalhar, igual eu andei escutando por aí, que o pai do outro lado quer vingança, que o Ayrton Senna quer perdoar a Xuxa se ela pedir perdão. O espírito, quando chega do outro lado, já chega num entendimento muito maior das fraquezas e limitações humanas e do que nós passamos por aqui. E diante desse entendimento, o próprio julgamento em si do que você fez já é complicado. Imagina do próximo. Do próximo já vem um entendimento muito maior das deficiências daquela pessoa, das deficiências, do porquê que ela fez isso ou aquilo, da criação das várias vidas, é muito complexo. Então ele vem não pedindo algo, ele vem evitando algo. E o bom espírita sabe disso. É a mensagem que eu deixo para vocês de Natal. Nós não devemos deixar de dar segundas chances, seja lá para o erro que for. Lembrando que segunda chance é uma coisa, a terceira é o velho ditado meu. A primeira vez é um erro, segunda já é complicado, a terceira já define quem é a pessoa. Então, basicamente, nós temos que seguir essa premissa, porque senão, gente, nós temos um pai lá em cima e a todo tempo nós estamos cometendo crimes mediante aos olhos dele. Imagine se ele for nos castigar eternamente e não nos ensinar. A coisa ficaria bastante complicada, né? Desejando um ótimo Natal para vocês, um Natal feliz, um Natal de comunhão, um Natal hoje basicamente de ressaca, que vocês estão, a grande maioria, comendo aquele pernil que sobrou de ontem, né? Salgado do caramba, enfim, pessoal. E voltando aí com os nossos vídeos, sempre inscreve no canal, coloca a notificação e esses comentários que vocês fazem, eu procuro ler todos com cuidado, mas eu procuro manter a casa limpa. Eu vejo muito ódio, em vocês e eu fico pensando comigo mesmo, será que esse ódio em virtude do erro dos outros não é assim, se olhando no espelho de algum erro, que pode não ser igual, mas erro é erro, e você sente em você a necessidade de se corrigir e quer permanecer no erro, então você odeia o próximo em si, por isso, para não se odiar, fica aí para vocês pensarem. Gente, eu vou trazer muito mais coisas do Gugu. Tem muito mais coisas por baixo do pano do que vocês pensam. Repito, assassinado pela CIA, já tem informações até de um boletim meteorológico lançado, apenas a aeronaves particulares que iam decolar adiantando o voo dele. Tenho muitas coisas, muitas e muitas, eu não tenho dúvida nenhuma, e vocês estão distraídos até hoje com tudo. Por que escolheram o Gugu, gente? Simples, olha a bagunça que era a vida dele, escondida.
Vou ficando por aqui, Antônio Neto com vocês, o Neto Silva. Até a próxima, um Feliz Natal a todo mundo e aguentem a família de vocês aguenta você, por que você não vai aguentar passar uns dias com a sua família? Tenha dó, hein, gente? Brincando como sempre, um grande beijo, abraço, o irmão de vocês, Antônio Neto.